Aê! Sejam bem-vindos! Gente, olha só. Noite do Campista vai começar agora, vai ser maravilhosa. Chama o povo aí, chama o teu amigo, chama o teu irmão, chama a tua mãe, o teu pai, chama os campistas, chama aqueles que ainda não são campistas, ok? Gente, noite do campista é o quê? É uma noite de louvor, de adoração, não vamos rezar muito, ok? Vou deixar um pouquinho aí para você convocar aquele teu irmão que ainda não está vendo a live. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui junto com o Douglas, do meu irmão de missão. Tamo junto, gente. Hoje a noite do campista vai pegar fogo, nós vamos rezar até não querer mais. Só que nós precisamos da sua participação. Eu estou aqui com a Paloma Tosta, ela está aí. Estou aqui. O celular aí. Ela vai pegar os pedidos de oração aí, nós vamos rezar muito. Então, faz o meu pedido. Participa, reza junto com a gente, canta junto, porque hoje nós teremos uma pregação maravilhosa. Douglas, vamos começar com uma música enquanto o pessoal está chegando, porque essa live hoje, ela vai bater 10 mil pessoas. Tem? Ao longo da semana, tá bom, gente? Ao longo da semana, amém? Douglas, vamos pedir então o amor de Deus, derrama o teu amor aqui. Você em casa, canta junto, né? De repente estamos em casa lá, de bobeira, canta junto com a gente, ergue os braços, bate palma, participa. Senhor, eu quero obedecer, vamos cantar, vai! A vitória da Senhor, eu quero obedecer. O quê? O quê? A tua voz! A tua voz! Derrama o teu espírito! Sobre quem? Sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar. Me comprometer. Me comprometer. Entra junto, entra na intimidade. Entra na intimidade. Teu coração, Senhor. Teu coração. Derrama em nós teu amor. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor. Vai chover. Água viva, derrama o teu amor, derrama, Senhor, teu amor, vai chover sobre nós, água viva. No início, vem, Senhor, eu quero obedecer, vamos, vai. Senhor, eu quero obedecer. Olha, gente, nós estamos olha o acampamento aí, hein? A tua voz, derrama teu espírito, derrama teu espírito, sobre todos. Sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar. Me comprometer. Entrar na intimidade. Do teu coração, Senhor. Derrama. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor. Deixa eu ver essa nós, Senhor. Sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor, vai chover sobre nós, Senhor, sobre nós, água viva. Gente, vamos aplaudir o Senhor? Vamos lá, vamos aplaudir. Você que está em casa, vamos aplaudir. Olha só, para você que ainda não sabe o que é uma noite do campista, para você que não conhece, nunca foi uma noite do campista, eu vou chegar. Nós somos um movimento católico maravilhoso de oração, de pregação. É um encontro extraordinário para a juventude, para os casais, para as famílias. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É uma noite de louvor, gente. Vamos cantar, vamos rezar. Nós vamos entregar esse mundo nas mãos do Nosso Senhor. Nós vamos entregar a tua família, a tua dificuldade, a tua doença, os teus medos nas mãos de Nossa Senhora hoje. Eu quero já profetizar essa noite. Milagres vão acontecer na nossa vida hoje. Não porque nós somos isso, não. Porque Deus tem misericórdia de nós. Ele está no meio de nós. Ele está aí na tua casa. E Ele vai agir no meio de nós, gente. Vai ser uma noite tremenda hoje, hein? Acredita nisso? Não por nós, mas porque Ele está no meio de nós.
Deus te ama demais. Olha então, hein? Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Canta junto, hein? Eu falo a letra, você dança e canta junto com a gente. Bora, Douglas! Bota o gesto, hein? Aqueles que podem mesmo fazer o gesto em casa aí. Vamos lá, hein? Aquele dia que gritei, ele me ouviu. E a tempestade não se acalmou. Aquele dia que gritei, ele me ouviu. Fala, Thiago Pires, seja bem-vindo. Thiago Pires aqui já, hein? A tempestade não se acalmou. Como é que é isso? Livrou minha alma. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Aqui estou. Vitória, Vitória, seja bem-vinda. Thalita, gente, olha só. Nós vamos rezar para todo mundo. Coloca o seu pedido de oração que no final nós vamos clamar aos três posições. Vamos lá. Mariana tem um nome depois. Dalcera. Hã? Dalcera. Dalcera? Amém, amém. Amari. Ó, Monique. Seja bem-vinda. Tainá. Que isso, eu vou chamar o nome agora, gente. De responsa. Clóvis! Seja bem-vindo, Clóvis. Clóvis. Fábio Júnior? É mesmo? Fábio Júnior, gente. Fábio Júnior. Vamos lá. O Fábio Júnior tem... Como é que é? Eu não sei. Então, vamos lá. Gente, é porque o Fábio Júnior, nós vamos falar com ele na linguagem de sinais. Então, por exemplo, você fazer assim, ó. Eu te amo. Olha, Fábio Júnior. Pamela Tosta, irmã da nossa querida, né? Palma Tosta. Lupita, que é um presente também com a gente. Gente, é um acampamento aqui, gente. Lupa, Nathalie,
Que isso? Juliana Rigolon. Minha esposa dá presente no nós. Juju, sejam bem-vindos, gente. 8h30 vai começar a live da comunidade Água da Vida. Minha esposa está lá, né? Juju, dá um beijo aí na Camila e no João, tá bom? Vamos lá. Fabiana, Nathalie de novo, Milton e Rodrigo. Rodrigo? É o quê? Gorman? É Gorman? É isso mesmo? É. Beleza, Rodrigo. Eu quero que todos esses nomes aqui estão presentes. Sejam bem-vindos. Nós precisamos de mais gente, ok? Vamos bater 10 mil pessoas ao longo da semana. Ela vai ver depois. Gente, olha só. Nós vamos aqui para rezar. Hoje, do campista, para você que nunca participou, é noite de oração. Continue mandando o teu pedido, né? Nós vamos rezar, continue clamando, continue participando, chama os teus amigos, teu irmão, chama aquele jovem que você está louco para ele fazer um acampamento. Porque Deus pode tocar no coração dele hoje. E o próximo acampamento, ele vai estar lá no sítio, experimentando essa maravilha que nós experimentamos. Eu fiz o meu acampamento, gente, no mês de julho do ano de 2000. Ou seja, daqui a... nós estamos em maio, abril, né? Maio, junho, enfim. Daqui a 3 meses eu vou completar 20 anos de acampamento. 20 anos eu faço parte dessa obra maravilhosa. Então, reza junto, Pai. Nós vamos dar o Espírito Santo agora, preparando nosso coração. O Tiago vai pregar hoje para nós, vai anunciar a palavra de Deus para nós. E você aí onde você estiver, você vai se alimentar dessa palavra. Senhor, vem com o teu Espírito Santo nessa noite sobre nós. Prepara o nosso coração, Senhor, nessa noite. Vem com a tua graça, vem com o teu amor. Levanta, Senhor, o teu povo. Vem curar esse mundo, Jesus. Vem nos proteger, vem com a tua graça. Porque nós queremos que quando o teu Espírito Santo chega, Senhor, ele resolve, ele faz. Nós queremos que o teu Espírito Santo cura, transforma, liberta. Nós queremos, por isso nós estamos aqui, Senhor. Porque nós acreditamos na tua presença no meio de nós. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que agora nos escuta. Cada pessoa que agora está assistindo essa live. Vem sobre cada um, Senhor, cada um. Vamos cantar junto. Quando o Espírito de Deus chegar, canta junto com a gente. O Espírito de Deus chegar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Canta acreditando. Quando o Espírito de Deus, chegar, tudo vai mudar. No início. Quando o Espírito de Deus chegar, tudo vai mudar.
gente. Se você pode, onde você estiver, se coloca de joelho. Se você pode, ergue os braços. Se você pode, para de fazer aquilo que você está fazendo. Se você pode, e reza com a gente, essa função com uma alegria, acreditando que Ele está no meio de nós, acreditando que o Senhor vai mudar essa situação que nós estamos vivendo. Ele vai mudar. Ergue os braços, vai. Sim, Deus, nós acreditamos. E fala para nós nessa noite. Fala no nosso coração. Irmãos, nós teremos agora uma pregação. E o Senhor vai falar para nós. A palavra de Deus é o próprio Senhor no meio de nós, falando, nos ensinando, nos orientando. Deixa a palavra de Deus agora entrar na tua casa. Deixa a palavra de Deus entrar no teu carro. Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida hoje. Deixa ela entrar e fazer morada na tua vida. Que ela possa mudar você. Ela chamou meu irmão de missão. Nossa irmã de missão é do Thiago Pires. Meu irmão campista. Estende as tuas mãos para o Thiago. Onde você estiver, Deus vai ouvir a tua oração. Porque Ele vai ser instrumento para você. Se Deus derrama das condições do Thiago, que Ele possa pregar com autoridade, com alegria, com amor, com decisão, Senhor. Que Ele possa anunciar com toda coragem a tua palavra. Porque a tua palavra é vida. Que é o teu Espírito Santo, Thiago. Vem me orar. Vamos cantar. Vem me orar. Espírito. Espírito de Deus. Vem, vem. Vem me orar. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem me orar. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem me orar. Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já foi. Beleza, irmãos? Bem-vindo. Obrigado, Tatão, obrigado, Douglas, Paloma, Magna, que estão aqui ajudando. Quero dar uma boa noite para você, que é uma alegria estar unido a você. Infelizmente, por causa desse momento difícil, nós não podemos estar reunidos, mas estamos aqui unidos na fé e por graça de Deus, que nos deu inteligência, que inventamos o meio de comunicação, as redes sociais, que inventou a internet. Então, a graça de Deus nos alcança nesse momento, para mesmo não estando unidos, estamos reunidos. Bom, hoje eu tenho a tarefa de falar para você nessa segunda noite, não é isso? Segunda noite do campista online. Tem um santo que nos ensina que Deus só permite o mal quando Ele pode tirar o bem maior. E esse é o bem, eu refleti essa semana com algumas pessoas, qual é o bem que Deus quer tirar nesse momento de dificuldade? Qual é o bem que Deus quer tirar para você? E eu estou com o coração dolorido por não poder encontrar Jesus Eucarístico na Santa Missa presencialmente. Qual é o bem maior que Deus quer tirar nesse momento? Onde eu e você, nós não podemos nos confessar, onde nós não podemos reunir na noite do campista. Qual é o bem maior? Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias que o bem maior é para você e eu, nós darmos mais valor a Jesus Eucarístico, à Santa Igreja que nos reúne, para darmos mais valor aos nossos grupos que Deus permitiu que vivêssemos esse amor fraterno, para dar mais valor à confissão.
Quantas vezes você e eu, nós poderíamos estar na noite do campista e nós faltamos? Quantas vezes você e eu poderia ir na missa mais uma vez na semana e você e eu nós não fomos? Então Deus quer tirar um bem maior para dizer para você e para mim nessa noite, para dar mais valor. O que Deus tem te dito? Isso foi o que Deus me disse nesses dias. O que Deus tem te dito nesse momento de dificuldade? Hoje, além dessa grande reflexão de que Deus quer tirar um bem maior, quer fazendo onde eu e você possamos dar mais valor a tudo aquilo que hoje nós estamos privados, a dar mais valor de participar da missa, da comunhão, da vida fraterna, de estar com aquelas pessoas que nós amamos, como nossos amigos, de estudar, de trabalhar, para dar mais valor. E hoje ele vem nos refletir uma palavra que São Paulo leva lá nos Filipenses, Filipenses 4:13. Ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de ordem que Deus tem para você e para mim. Eu vindo preparando os últimos dias aqui, eu perguntava a Deus, né? Como toda a pregação, preciso perguntar a Deus o que Ele quer que eu digo. E Ele me fazia lembrar que a vida dos cristãos, desde da igreja primitiva, ela nunca foi fácil. Se você olhar lá os Atos dos Apóstolos, de forma especial, a partir do capítulo 2 e 3, ele mostra como que a vida era difícil. Ele mostra lá que São Tiago Maior foi o primeiro apóstolo a ser sacrificado aí pelo martírio. Ele mostra a igreja sendo perseguida. Aí você estuda um pouco mais, de forma especial, até no século IV, só pelo simples fato de você declarar que você era cristão, você assinava uma sentença de morte. A vida dos cristãos nunca foi fácil. Se você olhar hoje, no século XXI, morrem muitos cristãos em muitos lugares do mundo pelo simples fato de ser cristão. Quantas igrejas hoje, ela é ultrajada, ela é violentada? Quantas imagens nossas que é símbolo do catolicismo, da nossa Mãe Maria Santíssima de forma especial, é tão perseguida? A vida dos católicos nunca foi fácil. Isso é simplificado pela passagem lá, só um outro, lá dos Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: na verdade é dos Apóstolos não, é João 16:33, diz o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, junto com essa palavra de São Paulo, vem o evangelista São João nos ensinar que a nossa vida, nós teremos aflições, nós teremos desafio para você, que nós somos campistas. A nossa vida, não só da igreja primitiva, mas se você olhar a sua vida e a minha vida, em todos os momentos nós somos desafiados. Em todos os momentos nos são colocados desafios e momentos onde existe de você e de mim. Só que vem essa palavra de ordem de nosso Senhor, registrado pelo evangelista São João, que ele nos diz: na vida vocês terão aflições, contudo eu venci o mundo. Essa é a palavra de ordem para você e para mim. A sua vida, a vida de católico, a vida de campista, é uma vida de desafio. Mas essa é uma vida de desafio, ancorada na certeza daquele Cristo que venceu a morte. E ontem mesmo, há poucos dias, nós contemplávamos esse mistério da Páscoa. Nós contemplávamos esse Deus que se deu em paixão. Nós contemplávamos esse Deus que se entregou por nós, que salvou os nossos pecados. Só que esse Deus não salvou de qualquer forma, Tatão. Se Deus não foi lá, fez uma assembleia, soltou uma champanhe e falou: agora eu estou liberto do pecado. Não! A tua alma e a minha alma teve um preço caro. A sua alma foi paga pelo sangue de Jesus Cristo, jorrado na cruz, onde ele não tinha mais nada para dar, jorrou água, que ainda nasceu a igreja, vem do Espírito Santo. Mais ainda, Jesus falava isso para mim, né? A sua vida e a vida dos cristãos nunca foram fáceis. Então por que ela seria agora? Então nesse momento de desafio, nesse momento de provação, é onde se forge
intelectual que diz o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos santos, mais ou menos isso. E eu quero dizer para vocês, os momentos difíceis é um momento de santificação da tua vida e da minha. Então hoje, em primeiro momento, tem que glorificar a Deus, tem que dar graças a Deus por esse momento difícil, para esse momento de privação, para esse momento onde a minha fé e a tua é colocada em prova. Mas não é prova que a gente tem na faculdade, na escola, que é para ver se tu sabe ou não sabe. Não, é para ela ser forjada. O ouro e a prata, ela é um minério, ela sai suja, ela sai imprópria para o consumo, ela sai inclusive sem brilho, e ela é purificada no fogo. Você e eu, católico campista, a nossa fé, ela cresce na provação, no desafio. E você e eu, mais ainda por ser campistas, nós gostamos de ser desafiados. Nós precisamos ter uma fé madura, forjada nesse desafio. Então Deus falava isso comigo, né? A sua vida nunca foi fácil. Se eu olhar a minha história pessoal, a minha história de faculdade, demorei anos para fazer. Minha faculdade era 4 anos, demorei o dobro para fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar todos os créditos. Então ficava devendo um período, negociava, pagava a negociação, devia mais um para negociar outro, fazia menos matéria. Não foi fácil a minha vida de faculdade, por exemplo. Não foi fácil comprar meu carro, não foi fácil comprar... A nossa vida não é fácil, a nossa vida é feita de desafio. Deus dizia isso. E Deus ainda foi deixando a coisa mais complexa. Ele foi falando, inclusive, você e os seres humanos, ele falando para mim, mas para nós somos frágeis, nós somos corrompidos, nós somos pequenos. E ele me fazia lembrar que lá no século V, teve uma heresia, aí o Tatão aqui é professor de história, ele não me deixa mentir, chamado pelagianismo, lá no século V. E ele era defendido pelo monge chamado Pelágios, por isso que a heresia leva o nome dele. E o que essa heresia dizia? Ela dizia que nós nascemos neutros. Nós não nascemos nem bom e nem ruim. Nós nascemos neutros. E a partir da experiência de vida, e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós poderíamos ser santos, ser bons. Aí veio o grande Santo Agostinho, que deu azar ainda de falar uma dinheira dele aí, no mesmo período que Santo Agostinho, e Santo Agostinho corrige, fala, não, o ser humano sozinho não é capaz de construir algo bom de forma consistente. O ser humano só é bom pela graça de Deus. Vem Santo Agostinho e corrige. Inclusive, certamente, como era um grande, ele amava a palavra de Deus de forma intensa, teve contato com essa palavra de São Paulo e Filipenses, né? E tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, mas não pode deixar de ler essa segunda parte, que é naquele que me fortalece. Ou seja, por mim mesmo, eu não sou capaz de algo bom. Eu sou corrompido, eu sou pequeno, eu sou medíocre. E é interessante, Mário, que olhando para a minha vida, não há dúvida de que esse monge chamado Pelágio estava errado. Porque todas as vezes onde eu me afastei um pouco da graça de Deus, o pior em mim se aflorou. Eu fiquei mais egoísta, eu fiquei mais fechado, eu fiquei mais vaidoso, eu fiquei... Tudo aquilo que existe em mim de pior, ele se aflorou. E todas as vezes que eu me aproximo um pouquinho de Deus, eu me aproximo um pouco mais, o melhor de mim se aflora. Então eu que tenho em Deus essa capacidade de ser bom, de ser generoso, de dedicar a minha vida às coisas de Deus, ela só é possível perto de Deus. Então, lembrando esse caminho que Deus vinha trilhando com a gente, né? Para essa pregação, tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando, a sua vida de católico, de cristão, nunca foi fácil. Só olhar para a sua vida, como eu olhei para mim, citei aqui alguns exemplos, citei o exemplo da igreja primitiva, que foi perseguida, e é até hoje. Nunca foi fácil. A sua vida, como Jesus disse, ela é feita através de cruz. E essa, através do desafio. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Pegando ainda mais uma passagem, lá em Mateus 6,25, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após a mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que essa passagem nos lembra? Que se nós queremos seguir Jesus, é uma vida de cruz.
venha para cá e seja promovido no seu trabalho, como se a promoção não fosse fruto do seu empenho, da sua dedicação. Isso é uma heresia, como teve a heresia lá na época de Santo Agostinho, temos as heresias no nosso tempo, e essa certamente é uma heresia, aonde promete um caminho fácil para aquele que escolheu por Deus, isso é mentira, isso é tentação demoníaca. Você e eu, que nós queremos seguir Jesus, temos que viver essa realidade do Evangelho que São Mateus nos ensina. Pegue a sua cruz e me siga. Só é possível seguir a Deus através de um caminho de cruz. Em outro momento ele diz, se eu passei por esse caminho, por que vocês não vão passar? Se Jesus veio para cá, ele se consumiu pela sua missão, pela sua vocação, que era ele mesmo ser a boa nova, seu Salvador, que teve um grande cume naquela cruz. Imagina eu e você. Então Deus falou isso para mim, a sua vida e a minha vida como cristão, como pessoa, não é exclusivo de cristãos. A vida é difícil por essência, só que nós cristãos é um pouco mais. E quer ver ficar pior? Quando você decide, pior no sentido de mais desafio, quando você decide viver a vida de evangelho. Você tem perseguição, muitas perseguições. Tem perseguição em casa, seu pai, sua mãe, seu esposo, vai achando um excesso. Para que isso tudo? Para que um namoro casto? Para que tantas horas de oração? Para que, Douglas? Você também já ouviu falar isso? Você vai deixar seu filho em casa para ir para a igreja? Ou você vai levar o seu filho na noite que eu fiz essa hora, debaixo dessa folhagem? A Paloma já ouviu isso algumas vezes com a Lulu. Quantas vezes o Dudu, alguém falou para ele, mas você vai deixar de ganhar dinheiro dando a sua risada para você estar lá no acampamento quase uma semana? As pessoas não entendem, escandaliza aquele que decidiu viver a vida de evangelho. E aí, Deus vinha caminhando comigo, falando como que era difícil. Ele vinha caminhando comigo, dizendo, você e eu, ser humano, nós somos frágeis. Como viver essa realidade de tudo posso naquele que me fortalece? Aí ele me trouxe a memória que nós estamos a alguns dias de Pentecostes. E qual foi o grande boa nova de Pentecostes, que o ponto máximo do período de Páscoa que nós estamos vivendo aí? Pentecostes, se você recordar, lá em Atos dos Apóstolos 2, os discípulos estavam fechados, tipo aqui, porque vocês não conseguem ver aqui, é um lugar muito bonito, muito legal, tem um espaço excelente, mas é fechado. E eles estavam com todas as portas fechadas, com todas as janelas fechadas, eles estavam com medo. E além do medo, eles estavam derrotados, porque a grande razão da vida deles tinha perdido. O Deus da vida deles, o Senhor da vida deles, que eles caminharam por 3 anos, tinha sido derrotado. O projeto de reconstruir Jerusalém, que nem eles entendiam muito bem ainda o que seria reconstrução, alguns ainda achavam, Dudu, que era uma reconstrução política. Lembra, há pouco tempo antes da cruz, a mãe de Tiago e João, se eu não me engano, chegou para ele e falou, Jesus, deixa aqui um ser do seu lado esquerdo e do seu lado direito, porque pensavam que eles iam reinar, Mário. Eles iam ser rei como Davi. Nem eles sabiam como seria esse projeto, mas o coração tinha essa vontade de seguir a Jesus. Isso tudo tinha se acabado com a cruz para eles. Porque eles não tinham vivido ainda a experiência desse Cristo ressuscitado. E mais do que esse Cristo ressuscitado, só a experiência de encostar nesse Cristo ressuscitado também não era suficiente. Aí entra Jesus. 10 minutos. Vamos lá, rápido. Aí entra Jesus e diz para ele, a paz esteja convosco. E essa mesma paz, fazendo esse exercício de fé, você na sua casa e eu aqui, você do acampamento de Vitória, você do acampamento de Minas, de Nossa Senhora do Remédio, você do acampamento aqui dos decanatos da Diocese de Petrópolis, da Baixada, de Teresópolis, você do acampamento de Juiz de Fora, você do acampamento de Niterói e do Brasil inteiro, porque graças a Deus a rede social nos permite. Você que ainda não é campista, hoje é chamado a fazer essa experiência do vazio, da ausência daquele que te acompanhou. Sabe por que é importante fazer essa experiência do vazio? Porque a gente dá valor e a gente entende a necessidade de ser preenchido. Hoje, passando por essa experiência de Pentecostes, primeiro momento onde eles
eles estão tristes, com tudo fechado, aonde Jesus aparece e fala para eles a paz. E essa paz não é qualquer paz, é o Shalom. Essa paz é a paz que dá sentido à tua vida. Essa paz que coloca ordem na sua ansiedade nesse período de quarentena. Essa paz que coloca ordem na sua ansiedade. Essa paz que coloca sentido a esse momento de desafio. Jesus entra e fala: a paz seja convosco. Tchau. E desce sobre eles, envia sobre nós, porque o olhar de fé Jesus é temporal, né? Então, devemos viver essa experiência que o Tatão rezava agora. Nós vamos rezar mais um pouquinho no final. Lembra que em Pentecostes estava presente Nossa Senhora? Ou seja, aqui, nesse momento, você e na sua casa, nós podemos e devemos viver essa experiência de Pentecostes. Derrotados, humilhados, perseguidos, sofredores como nós, de estar em casa. O meu irmão mora fora em outra casa, veio para lá e falou: não aguento mais ficar em casa. Encontrei com as pessoas que trabalham no dia, estava no trabalho e falei: Tiago, não aguento mais ficar em casa. Conversando e partilhando com algumas pessoas, falando: Tiago, eu não aguento, eu preciso me confessar, eu preciso receber Jesus Eucarístico, viver nessa angústia. Entra Jesus e sopra sobre eles, e sopra sobre nós o Espírito Santo de Deus. E nos conta lá, São Lucas em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desce sobre eles em línguas de fogo e faz nova todas as coisas, Magna. E aqueles mesmos apóstolos que eram medrosos, que estavam desanimados, saem de lá louvando a Deus, abrem as portas, ou deixam o oxigênio entrar, mas não oxigênio só naquele espaço, mas oxigênio da alma. Esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem como missão santificar a tua vida e a minha. Hoje vem fazer esse mesmo movimento do que fez lá em Pentecoste, lá no século I, 2000 anos depois. Jesus vem hoje nessa crise do coronavírus e sopra sobre mim e por você o Espírito Santo de Deus. E sopra sobre você um fôlego de esperança, um fôlego de fé, um fôlego de recomeço. E é isso que eu te convido, meu irmão. É isso que eu te convido, campista. Seja de qualquer um desses acampamentos. Nós somos um único carisma, mas separado aonde Deus nos confiou. Hoje, você e eu somos aquele católico, aquele campista que foi renovado pela graça do Espírito. E nós precisamos fazer o mesmo gesto do que aqueles apóstolos que estavam lá com medo. E o medo, Deus sumiu e deu espaço à esperança. Estavam lá derrotados, Tatão, e a derrota foi colocada de lado e deu espaço à fé, que é fruto do Espírito Santo. Esse mesmo apóstolos, esses mesmos discípulos que não tinham coragem de abrir as portas, abriram as portas na primeira pregação, onde Pedro, o primeiro Papa, estava na frente, com todos a igreja primitiva, convertendo 3.000 pessoas, Atos dos Apóstolos 2. Hoje eu te convido a, nesse momento de desafio, a fazer como aqueles apóstolos da igreja primitiva, abrir a porta do teu coração, abrir a porta da tua alma e deixar que esse Espírito Santo faça nova todas as coisas, de entender e de interiorizar essa mensagem que Deus vem trazer para você. Tudo posso, sim, tudo podemos, mas só naquele que nos fortalece, só a partir dessa graça do Espírito. E lembrando, Deus fazia um exercício de como é difícil algumas missões que Deus nos dá. Como é difícil, Magna, andar na pastoral de rua, e você deu, e eu fiz algumas vezes, né, já trabalhei por algumas vezes, mas eu nunca tinha visto um ser humano comer uma quentinha com tanta fome, de partilhar com você que ele não tinha certeza, não lembrava qual foi a última vez que ele comeu, e não tinha certeza de quando ia, em poucos segundos, devorar uma quentinha com quase 1 quilo de comida. É esse o momento que a gente vive. E como que é difícil você ter um custo alto do propósito de dar o mínimo, que é a comida, e Deus providencia cada semana. E viver a experiência da providência. Aí Deus fazia eu me lembrar de Davi. Davi lá atrás, lá em Davi, que é a história conhecida.
por todos nós, lá no livro de Samuel. E ele dizia, e teve um capítulo aonde ele foi levar comida para os irmãos que eram guerreiros, e tinha uma batalha contra o gigante que é Golias. Graças a Deus, essa história inclusive ultrapassa a barreira dos católicos, todos nós conhecemos. E ali, Davi se oferece a lutar pelo exército de Jerusalém, pelo exército do povo de Deus, de Israel. E Davi era tão frágil, era tão pequenininho, a palavra de Deus inclusive diz isso, né? Ele tinha a feição de uma criança, delicado, tocava harpa, era um pastor, não era um guerreiro. Ele não conseguiu vestir a armadura do rei que o emprestou. Isso demonstra de como Davi era frágil. Só que Davi vai ao encontro do Golias, que era grande, que era imponente, tipo fortão, assim, tipo Dudu, só era maior. Era assim, era um pouquinho do tamanho do Douglas com o Dudu forte. Imagina, um gigante com essa analogia. Tá chegando por aí. Tá chegando por aí. Então, quando Davi encara o gigante Golias, ele não tinha condições pessoais, ele não tinha atributos pessoais, Magna, de vencer aquela batalha. Ele não aguentava a armadura, ele não aguentava levantar a espada. Como que alguém, o exército inimigo, ria de Davi? Vocês estão de brincadeira, isso é uma piada. Vamos trazer para o nosso tempo. E Davi, esperto, malandro, como foi a vida toda, espertinho, como eu digo, meus amigos mais íntimos. Talvez essa é a grande característica de um católico, ser esperto. Esperto de escolher o que é bom, o que é certo, fazer a coisa certa na hora certa, no jeito certo. Isso é esperto. E ele atacou com aquilo que ele tinha, que era com a graça de Deus, e venceu a luta. O que eu estou te convidando hoje é ser como Davi. É de entender que você é incapaz por si só, que você é frágil, é pequeno, como era o grande rei Davi. Só que de entender que pela graça de Deus, você e eu nós podemos fazer muitas coisas. Grandes coisas, como derrotar o gigante Golias. Te convido a pensar, qual é o gigante na tua vida hoje que você precisa derrotar? E que com a tua força você não consegue. Eu não vou fazer uma função pública, mas eu vinha falando isso com Jesus no caminho. Senhor, faz um grande milagre nessa pregação. Convence o meu coração que o Senhor pode fazer grandes coisas daquele pecado que eu me confesso desde a minha primeira confissão. E preparando para a primeira comunhão quando eu tinha 12, 13 anos. Que eu confesso até hoje. Me dá graça, Senhor, de primeiro confiar na tua fé, de que o Senhor é capaz de todas as coisas. Tudo posso, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. É o tema da nossa pregação de hoje. Me convence, Senhor, pela graça da fé, pela graça da esperança, Senhor, que eu posso ser canal da graça para os meus parentes, para os meus amigos, que eu rezo há tanto tempo na conversão. Que você pode ser canal da graça pela conversão dos seus. Que você pode alcançar a graça de ter uma família constituída em Deus, que você reza por tanto tempo. Pelo desemprego, como dói meu coração, ver meus amigos, ver meus parentes empregados. Que quando falta emprego, falta dignidade. De entender hoje, Senhor, que pela graça do Espírito Santo, daquele campista, daquele católico que passou por Pentecoste, hoje, nós vamos comemorar solenemente em alguns dias, só que hoje, aquele que rezávamos aqui cedo, antes de eu começar a pregar pelo Tatão, aquele que encontrou a graça do Espírito Santo, passar pela experiência de Davi, passar pela experiência dos apóstolos, passar pela experiência dos primeiros católicos da igreja primitiva, de reconhecer que é frágil, de reconhecer que é pequeno, de reconhecer que o momento é difícil, mas também de ter a consciência que pela graça de Deus, que pela presença do Espírito Santo, hoje, através dessa noite do campista, onde eu não consigo te ver, onde meus olhos não conseguem te alcançar, onde os seus olhos só conseguem me alcançar por uma tela, onde eu não posso te tocar,
aonde o Tatão, o Dudu, a Magna, a Paloma, o Douglas não conseguem rezar por você tocando, hoje nós vamos rezar por você e você vai rezar por nós, pedindo a graça do Espírito Santo, pedindo esse Espírito Santo que vem hoje devolver ao nosso coração todos os frutos que nós recebemos no nosso batismo, todos os carismas e os frutos do Espírito Santo necessários para santificar a tua vida e a minha, todos os frutos necessários para passar bem esse desafio. E você lembra lá do teu acampamento, te convido hoje, do acampamento 1, do acampamento 2, do acampamento Mariano, do acampamento com 7 jovens. Não posso falar aqui porque tem gente, mas lembra lá daquele momento que marca o acampamento. Alguns é aquele grande, outros é aquele difícil de passar. Você sabe, como eu. Hoje, dê nome ao teu desafio. Essa quarentena é o desafio onde Deus te coloca. E como o Tatão, o Renatinho, outro animador do seu acampamento dizia, desafio não dá para deixar de passar. Desafio não é obstáculo. Desafio nós precisamos encarar. E nós precisamos encarar como Nossa Senhora encarou a cruz. Nós precisamos encarar Nossa Senhora. Nós precisamos encarar como Nossa Senhora nos ensinou de pé, munida pela graça de Deus, pela certeza do que esse Deus luta ao nosso lado. Você, católico, não pode desanimar nesse momento de dificuldade. Você precisa ser sal e luz nesse mundo onde vive a tristeza, a ansiedade, a depressão de ficar em casa. E você, por um telefonema, por uma mensagem ou por teu joelho no chão, precisa ser sal e luz para esse teu irmão, para mim, como igreja, como comunidade. Você precisa dedicar tempo que você tem de sobra hoje, não só vendo um seriado que é legal, vendo um filme que é legal, ficar na internet, vai para ajudar aquele que precisa. Você precisa usar o seu dinheiro para ajudar aquele que não tem como pagar o gás dentro das suas possibilidades. Você precisa não deixar de dar o dízimo, porque a igreja ainda tem a conta de luz para pagar. Você precisa se consumir em oração e de serviço por aqueles seus. Te convido hoje a recomeçar esse caminho, clamando ao Espírito Santo de Deus a graça de renovar aqui o dom da fé, o dom da esperança, o dom da fortaleza. O dom da esperança é aquele que acredita em Deus, aquele que tem certeza que no momento difícil ele é só instrumento para purificar a tua e a minha alma. O dom da fé é acreditar que apesar de estar difícil, Deus não nos desanima. O dom da fortaleza é aquele que dá, que entende que é fraco, que entende que é miserável, mas clama a graça de Deus porque sabe que pode fazer grandes coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E cantando essa música, chamando aqui o Tatão para rezar para a gente, eu te convido a fazer esse momento de oração. Vamos lá, povo de Deus. Vamos cantar essa certeza, certeza da vitória. Deus hoje vai agir na nossa vida e a vitória vai acontecer. Canta junto com a gente. Eu vou falando a letra, você vai cantando. Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso, tudo posso naquele
Ergue teus braços, aí onde você estiver. Vamos pedir ao Senhor essa vitória, esse amor de Deus que o Tiago falou para nós, tão poderosamente pregou para nós. Vamos pedir ao Senhor, Deus, a tua vitória, a vitória sobre toda doença, a vitória sobre todo o egoísmo, a vitória sobre todo o medo, sobre toda a tristeza. É essa vitória que nós queremos. A vitória que vem do alto, a vitória que vem do céu, a vitória que vem de Deus, a vitória que vence, que destrói todo o mal. Nessa junto, Senhor, vem com a tua vitória sobre nós, vem com a tua vitória sobre o nosso coração. Nós queremos viver essa música, Senhor, nós queremos persistir, não queremos desanimar, e mesmo quando o coração passar por tribulações, mesmo quando a aflição, Senhor, tiver turva, nós queremos enxergar com o coração. Nós queremos. Eu quero te pedir, meu irmão e minha irmã, para aqueles que podem, talvez você está dentro do carro de carona, talvez você não sei, dentro do ônibus, vendo a minha live, mas se você pode, se coloque de joelhos agora, vai. Se você pode, se coloque de joelhos. Tiago, pega a coisa com a gente. Vê se consegue tirar isso. A nossa vitória está no nome do Senhor. A nossa vitória está na cruz do Senhor. A nossa vitória está naquele que morreu e que ressuscitou. E eu quero pedir ao Senhor que o sangue dele agora seja derramado aí na tua vida, na tua casa. O Tiago falou para nós de vitória. Eis a vitória da nossa vida. Eis a vitória! Você que está em casa, você que está olhando, olha a cruz de Cristo. Essa é a nossa vitória, é a nossa alegria. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos que o nosso Deus ressuscitou e na cruz ele venceu. A cruz para nós é vitória. A cruz para nós é a vitória que o Tiago pregou para nós essa noite. É a cruz do Senhor. De joelho aí, reza, faz a tua oração. Fala, Senhor, eu quero abraçar a tua cruz, porque eu quero ressuscitar no terceiro dia. Eu te amo, Jesus. Eu quero ser teu, eu quero me entregar a ti. O Senhor coloca no meu coração uma pessoa que não tem costume nenhum de rezar, de orar, mas que parou nessa live agora e viu alguém de joelho com a cruz na mão. E ele parou para ver o que é. Meu irmão, Deus está falando com você agora. Deus está dizendo, eu te amo. Foi por você que eu dei a vida. Foi por você que eu dei a vida. Você sabe que é com você. E Deus, ele me mostra, né, como você está. Você é uma pessoa de olhos claros. Você está com um casaco de moletom, cinza médico, aberto até abaixo do peito. É você que Deus está falando. É com você. Foi por você, foi por todos nós. Levanta-nos do chão, Deus. Levanta-nos. Com a tua glória, com o teu amor. O acampamento é teu, Senhor. A diocese é tua. Te pedimos pela Igreja Católica, pelo Papa Francisco. Te pedimos pelo nosso bispo. Te pedimos, Senhor, que falta o Senhor nos faz, Deus, na Eucaristia diária, na Eucaristia semanal, que falta o Senhor nos faz, mas nós estamos aqui, nós não vamos embora, Deus, nós estamos aqui, fica conosco, Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa música, você vai cantar aí onde você está, olhando na cruz de Jesus.
Enfim, nós vamos entregar aquilo que você pediu ao Senhor, aquilo que o teu coração desejou nessa noite ao Senhor. Nós vamos entregar ao coração de Nossa Senhora. Tiago, futuro. Diante de Nossa Senhora, vamos ficar aqui perdido. Se você pode, né? Só olha de joelhos, ou continue de joelhos. Maria, Mãe de Deus, Senhor da nossa. Nós queremos te entregar todos aqueles que participaram dessa live, que pediram oração. Nós vamos falar aqui o nome de alguns, mas também, Maria, daqueles que não pediram nada, daqueles que não tiveram a coragem de pedir. O Senhor, Ele me mostra alguém que chorou o tempo todo e não teve coragem de pedir nada. Não tinha forças. Eu quero pegar essa pessoa, Maria, nas tuas mãos. Recebe ela agora. Maria, essa live foi para nós, no nosso coração. Tudo aquilo que o Tiago pregou para nós hoje veio direto no coração de cada um de nós aqui. E depois atingiu tantas pessoas que escutaram. Maria, nós te amamos, nós cremos na vitória de Deus, nós cremos na tua intercessão, Maria, nós cremos, Maria, nós cremos profundamente. Não nos deixe desanimar, ajuda-nos a rezar o terço, o rosário todos os dias, ajuda-nos. Aquelas pessoas que desanimaram, que estão tristes, aquelas pessoas que pelo mundo inteiro perderam alguém, as pessoas que morreram pelo coronavírus, famílias chorando pelo mundo inteiro. Te entregamos, Maria. Te entregamos agora essas pessoas, a alma dessas pessoas que se foram. Reza por nós. Queremos te entregar, Mãe, aos teus pés, a Vitória que pede pela gravidez de sua mãe, pelo seu irmãozinho que está chegando. A Vitória pede também pela sua tribo
e pelo seu irmão também. A Amanda pede pelos 10 anos de sacerdócio do padre Denis e pela saúde e conversão de sua família. A Monique, que entrega a sua fé e a sua conversão. A Thalia, que entrega a sua mãe, que será operada. O Emerson pede oração para a mãe de uma amiga, Dona Vera, que fará uma cirurgia. E algumas meninas também foram colocando os nomes ali de pessoas amadas, de campistas. E não dá para anotar o nome de todo mundo, mas entregamos também a Nossa Senhora, né? Ela está recebendo cada um dos nomes, cada pedido que foi colocado ali. E o Raoni também pede pela Jennifer. Recebe, Mãe amada, todos esses teus filhos, todos aqueles que fizeram os pedidos ali online, que estão ali com a gente. E como o Tatão dizia, todos aqueles também, Mãe, que não tiveram coragem, mas que estavam ali em seu coração. Entregamos tudo aos teus pés, Mãe amada. Vamos cantar para Nossa Senhora, então, vamos cantar bem forte para ela. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis, a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria paraíso de Jesus, paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno. Para sempre então seria eterno. Em louvor. Toda forte como ela, aquele que um dia veio. E nos salvou. Nos salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Quero saber se tem algum aviso, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui no... Nenhum aviso? Nenhum mesmo. Aguardem a próxima. Aguardem então a próxima noite do campista. Gente, foi maravilhoso, não foi? Foi bom demais. E é sempre assim. A noite do campista é sempre assim. Fica com Deus. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, hein? Vem aqui para o Douglas, nosso irmão. Douglas.